versículos 12 e 13. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Essa palavra é muito conhecida da igreja e nos fala da eficácia, do poder que há na palavra, porque não é uma palavra minha, não é uma palavra sua, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. E ela é viva não somente no quesito de uma esperança por algo, mas numa certeza, porque aquele que falou é fiel. Aquele que fala na minha vida e na sua vida, ele é fiel. Só que o que Deus tem colocado no meu coração, vou fazer uma introdução rápida para que nós venhamos entrar na palavra. Lá em Lucas 15, versículo 11 em diante, fala sobre a parábola do filho pródigo. O filho que está na casa do pai, o filho que está com o pai. Mas quando nós falamos algo, todos aqueles que são pais, que são líderes, que são professores, que são instrutores ou estão numa função há um bom tempo, essas pessoas têm uma palavra, têm um conselho, têm uma instrução para dar para aqueles que estão iniciando, no caso um filho, no caso um estagiário, no caso um membro novo, a pessoa que se converte a Deus, a pessoa tem um conselho, tem uma palavra a falar, uma palavra a compartilhar. Um exemplo disso, nós ouvimos muito, a casa do pai é uma casa segura. Com os meus pais, eu estou seguro. Quando eu estou com o pai, ele está cuidando de mim. Toda criança sabe isso, mas alguns sabem por ouvir, e há uma diferença entre ouvir e vivenciar, e trazer consigo aquela experiência deste conselho. A casa do pai é uma casa segura. Estar com o pai, eu estou seguro. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor estão confiantes e seguros como os filhos do leão. Você percebeu que os filhotes do leão, eles estão seguros? Eles brincam. Muitas vezes o perigo está por perto, está ao derredor, mas eles confiam na presença do Pai. Eles confiam na presença do seu Pai, porque se tiverem algum problema, o seu Pai vai enfrentar aquela dificuldade. O seu Pai vai protegê-los da dificuldade. O que Deus colocou no meu coração era a seguinte frase: guardados em Deus é diferente de estar guardados de Deus. E aí, essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração é para que nós venhamos meditar em que posição nós estamos, em que posição nós nos encontramos, se no passado, se no presente, se nós estamos guardados em Deus ou guardados de Deus. Porque a palavra dele é viva e eficaz. E no versículo 13 ele fala: e não há criatura alguma encoberta, guardada, escondida, ou tentando se esconder diante dele. Não conseguimos estar escondidos dele. Não conseguimos nos esconder dele. Nós podemos esconder
de quem está próximo à meditação do nosso coração. Nós podemos esconder o nosso pensamento, mas a palavra é tão viva e eficaz que ela consegue discernir pensamentos e intenções do coração. Ela consegue identificar. Nós podemos falar que estamos juntos, que estamos unidos, mas o Senhor é aquele que conhece o meu coração e conhece o seu coração. Porque essa palavra é uma palavra que vai nos instruir a estar protegidos do mal e guardados em Deus. Guardados na proteção de Deus. A palavra fala muito claramente, confiantes como filhos, os filhos do leão. Confiantes. Devemos estar confiantes. Nós vivemos dias difíceis, situações difíceis, mas nosso Deus é poderoso e Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo fiel. Ele continua segurando nas nossas mãos, nos levando aonde nós precisamos estar para resolver a situação que precisa ser resolvida. Vamos entrar? Lá em Gênesis, capítulo 3, do 8 ao 20, vai mostrar, eu vou ler, para não ficar somente nas minhas palavras. Nós vamos passear um pouco na Bíblia, para nós entendermos a situação que o Senhor quer compartilhar conosco. Gênesis 3:8 diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Irmãos, isso mexe comigo porque duas pessoas se escondendo no jardim, Deus, onisciente, onipresente, onipotente, perguntando: Aonde estás, Adão? Aonde você está, Adão? Aonde você está? Aí nós vemos uma situação de uma pessoa, de um casal, se escondendo de Deus por algo que eles viveram. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas eu quero passar a ideia para vocês, para que vocês compreendam isso. De uma situação de um casal se escondendo de Deus. Houve situações, houve uma escolha, eles escolheram, Deus deu a palavra, e a palavra é a proteção. Nós temos que ver a palavra, a lei, a palavra de Deus, a Bíblia, como uma proteção de amor para nós. Foi colocados, estabelecidos regras, estatutos, para que nós viéssemos a ser protegidos por eles. Não que nós viéssemos ser limitados. Muitas pessoas têm uma visão errada. Ah, mas a Bíblia não deixa isso, não pode aquilo. Não é que não pode, ela me protege. Ela nos protege, ela nos guarda, porque está demonstrando o amor dele por cada um de nós. Esta é a visão. Esse é o entendimento. Porque quando você sabe que a Bíblia está te protegendo, está te guardando, está te estabelecendo limites, está mostrando como você viver em amor, em sociedade, eu vou olhar a palavra com outros olhos, não como uma limitação. E Adão e Eva tiveram a proteção da palavra, mas eles romperam a proteção da palavra. Eles entraram em um lugar que era o local da desobediência. E depois que você cruza a linha da desobediência, quando você está diante da verdade, você tem duas escolhas. Ou você confronta a verdade da forma de submissão, reconhecimento, perdão, e caminha com a verdade, ou você vai ser empurrado pelo acusador, pela culpa, para se esconder do Pai. Você vai ser empurrado, empurrada, para estar andando escondido, fugindo da presença, atrás de um local, achando que podemos nos esconder de Deus, achando que podemos agir dessa maneira com Deus. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero que você pense agora. Tem um horário do dia que você está em casa. Todo mundo tem um horário que você costuma estar em casa?
Todo mundo tem um horário, uns à noite, outros à tarde, outros pela manhã, mas um horário que você está em casa. Sabe esse horário que você está em casa? Você imagina alguém se escondendo na sua sala, se escondendo de você, na sua sala. Você consegue não ver essa pessoa? É quase impossível você não ver uma pessoa escondida na sua sala, da sua casa. Aquele que se esconde de Deus é semelhante a essa situação que eu ilustrei aqui. Uma pessoa que se esconde do outro, na sala da pessoa, no horário que ele está. Vocês estão entendendo? Então, aqui nós vemos essa situação de se esconder por vergonha de uma ação que tomou, se esconder por algo que decidiu, ainda que estava errado, ainda que tinha uma instrução prévia da palavra protegendo para que não fizesse. E essa pessoa se escondeu. Eu vou citar um segundo exemplo de pessoa que se escondeu. Lá no livro de Jonas, vamos para Jonas? Vamos meditar na palavra? Jonas, capítulo 1. Versículo 3. Diz assim, ó. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui nós vemos uma outra situação de uma pessoa que conhecia Deus, estava com Deus, mas ele não entendia o propósito, ele não entendia o objetivo. É quando Deus dá uma instrução, quando Deus ele chama a pessoa para fazer uma tarefa, aquela pessoa não compreende aquela tarefa e fala: do meu jeito é melhor. Ah, se eu fizer assim não vai dar certo, não vai ser melhor. Isso nos lembra a promessa de Abraão. A promessa de Abraão de ter um filho, né? Lembra do jeitinho? Vá. Tem um filho com a minha empregada. Mas a promessa não era pela empregada. A promessa era a espera para esperar um filho do amor pela sua esposa. Esta era a promessa. E muitas vezes nós nos deparamos com momentos no qual o Senhor fala, nos dá a direção de esperarmos nele, de esperarmos a promessa. Ainda não entendendo o objetivo, ainda não entendendo o propósito. Aqui nós vemos um homem que não estava entendendo, compreendendo. Achava que aquela cidade talvez não merecesse a misericórdia, não merecesse o perdão. O que ele faz? Ao invés dele orar, buscar em Deus, tentar entender, perguntar diretamente para Deus o porquê, ele foge, ele escolhe fugir. Ele escolhe fugir da presença de Deus. Alguém pode fugir de você na sua sala, no horário que você está em casa? Alguém consegue fugir de você, sendo ser humano? Você imagina Deus se escondendo dele. Ah, não, eu vou fugir, eu vou para lá que vai ser melhor. E ele está só contemplando. E o seu amor e misericórdia é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos espera com paciência. Ele nos chama. Ele fala: onde estás? Cadê você? Essa cena de Adão na moita, de Adão fugindo, de Adão se escondendo, irmãos, é algo profundo. Nós vemos essa situação de Jonas também, num outro momento, mas também tentando fugir da presença de Deus. Todos aqui conhecem essa história de Jonas. A palavra diz no versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Quando nós fugimos do Senhor, quando nós nos direcionamos à direção oposta daquilo que Ele nos ordenou, a tempestade vem, o vento vem, o vento sopra. Muitas situações adversas que nós não deveríamos estar passando, acabamos passando porque estamos indo na direção oposta. E aqui nós vemos que essa tempestade no mar poderia ser evitada, todo mundo concorda?
que essa tempestade no mar poderia ser evitada, que ele não poderia ter passado. E o mais interessante é que Jonas não passou a tempestade sozinho. Aqueles homens no barco passaram junto com ele. E quantas vezes estamos passando tempestades, ou pessoas próximas da gente está passando tempestade porque nós estamos escolhendo ir na direção que o Senhor não mandou. Ir na direção que ele falou assim, não vá por aí, vá por aqui. Amém? Aí nós vemos aqui uma outra situação. Mateus 26, do 31 ao 35, diz assim, ó, Mateus 26, versículos 31 até o 35. Então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí o versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhes Jesus, em verdade te digo, que esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aqui nós vemos o estar com Deus, o estar na presença de Deus, o ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e ser fortalecido em Deus não depende da gente somente. Porque se eu segurar, um irmão sempre falava essa ilustração e eu guardei no meu coração. Ele fala assim, como ele orava, esse irmão sempre falava assim, Senhor, segura nas minhas mãos, porque se o Senhor segurar, eu não solto. Se eu segurar, eu posso soltar, porque a minha força é limitada. Então, aqui Pedro achava que estava no controle dele ser forte em Deus. Nós precisamos dele e pedir para que ele nos fortaleça, para que nós estejamos fortes nele. Mas não depende da gente somente. Eu sou forte em Deus. Não. O Senhor me fortalece em sua presença. O Senhor me sustenta. Ele me cinge de força. A palavra de Deus fala que Ele nos cinge de força. Ele nos fortalece. Ele nos sustenta. Ele nos abriga. Ele nos guarda. Ele nos protege. Não depende da gente. Se eu falar que farei, eu não sei se eu vou fazer. Porque não depende somente de mim. Há adversidades. Há tempestades, há ventos, há situações. Então nós precisamos dele até para estar de pé. Tudo dependemos dele. Aqui nós vemos uma situação de Pedro. Senhor, estou contigo, estou fechado, estamos juntos. Mas na adversidade, ele negou o Senhor. E o interessante disso não é só o erro de Pedro, não é isso. Porque todos nós somos falhos. Mas o Senhor é perfeito e nos fortalece. Mas Pedro, depois que falhou e foi confrontado por uma pessoa que viu, qual foi a atitude dele? Fugir. Ele correu. Ele fugiu. Ele chorou amargamente. Ele estava caminhando com o Senhor. Ele estava andando na presença do Senhor, mas ele errou no caminho. E por vergonha do seu erro, ele se escondeu. Quantos de nós ou estamos como Adão, por uma escolha errada, ou estamos como Jonas, por não entender o propósito, não entender o caminho, seguir na direção errada, ou como Pedro, caminhando próximo do Senhor, e ainda que quando há uma falha, a atitude natural humana é fugir, é correr, é não enfrentar aquela situação, é não confrontar aquilo que está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece. E Ele quer conhecer cada vez mais. Mas não por Ele sondar, por nós falarmos, por nós confessarmos, por nós reconhecermos. É diferente você saber o que o outro está pensando e a pessoa confessar e confiar em você. E a pessoa entregar para você, Senhor, está assim, está doendo aqui, não está doendo ali, eu gosto disso, não gosto daquilo. É diferente confessar. É diferente você falar e a pessoa ler isso em você. Entender isso em você.
E ele está pedindo essa intimidade, essa comunhão, esse compartilhar com ele, esse entregar a ele, esse confessar a ele. Senhor, eu estou contigo. Nós vemos que livro de 1 Coríntios 10, 26, ele reforça algo que foi escrito em Êxodo 9, 29. Ele fala o seguinte, que a terra e sua plenitude é do Senhor. A terra e sua plenitude é do Senhor. Amém? Todos estão na terra? Todo mundo está no planeta Terra? Essa terra tem um dono? A terra é a sala do Senhor. Quem vai fugir na sala? E ele está 24 horas na sala. Ele está conosco 24 horas. Contemplando todos. Quem vai fugir? Lá no Salmo 139, do versículo 7 ao 12, está o salmista falando. Vamos ler. Salmo 139. Glórias a Deus. Vamos lá. Salmo 139, do 7 ao 12. Diz assim: Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo, as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quando você compreende que o Senhor está sempre conosco, e Ele sempre prepara situações para nos abençoar. Uma coisa interessante, o Senhor está sempre planejando o bem para o seu povo. Ele está sempre planejando te amar mais. Sempre planejando pessoas para te confortar, pessoas para ser aliados. Sempre situações para o seu bem, para o meu bem. E nós esquecemos, muitas vezes, desse amor, desta grandeza, deste cuidado, deste trabalhar do Senhor. Então, para que eu esteja guardado em Deus, eu preciso, acima de tudo, como uma criança, confiar no Pai, estar ligado ao Pai. Já viu uma criança? Uma criança pequena, o pai, a mãe, são os heróis dela. São tudo. Ela sabe que o pai vai cuidar. Ela sabe que o pai e a mãe vai segurar. Quando o Juan era pequeno, até o Jean também, a gente pegava, assim, a Kelly estava próxima de mim, a gente pegava o menino e falava assim, segura ele aí. E ele dava risada de braços abertos. Ele sabia que o outro ia buscar, ia agarrar ele. Isso é a confiança de uma criança. Ela não está calculando o risco. Ela não está calculando que ela pode cair, que ela pode se machucar. Ela está confiando. Ela quer. Ela confia no Pai. Isso é a experiência que nós precisamos cada vez mais confiar no Senhor em ações, em atitudes, no dia a dia. Assim como uma criança. A criança ela não está pensando na consequência, ela está pensando que o pai vai cuidar. Ela não faz coisa inconsequente. Eu falo uma criança bem pequena. Porque a gente cresce um pouco mais, a gente vai ficando ousado, até demais. Mas uma criança confia na medida certa, ela sabe que os pais vão cuidar. Ela sabe que os pais estão ali segurando nas mãos daquela criança de uma forma maravilhosa. Amém? Agora nós vamos entrar na parte da pessoa que sabe que quer ser guardada por Deus. Para ser guardada por Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso andar em verdade com Ele. Eu preciso ter a verdade no coração. E uma passagem interessante, lá no Salmo 51, versículo 6, ele fala que o Senhor, Ele ama a verdade no íntimo. Não é a verdade só no falar. Nós vamos entender um pouco mais sobre verdade. É a verdade no íntimo. Mas não é a verdade minha, não é a verdade do próximo, é a verdade dele.
Quando ele encontra a verdade dele no nosso íntimo, é isso que ele ama, a sinceridade. Nós vemos o caso de Gênesis 20. Vamos, que você pode estar pensando assim, mas comigo é diferente, a minha história foi diferente, a minha situação é diferente, eu não conheço muito a Deus. Você não precisa conhecer muito a Deus. Ele te conhece. E Ele quer conhecer-te mais. Vamos lá? No Gênesis 20, do 3 ao 6, versículos 3 até o 6, diz assim, ó. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em purezas das minhas mãos tenho feito isso. Olha o versículo 6, irmãos. E disse-lhes Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Olha que interessante. Não era um servo de Deus. Era uma pessoa de outro reino. Mas ele estava agindo com verdade, em verdade. Ele achou que eram irmãos. E ele se interessou por ela. E ele pediu para que retirasse ela, para que ela ficasse onde ele estava. Só que em sonhos, Deus aparece a ele. E Deus não permite ele pecar, porque ele está andando em verdade. Se ele estivesse mentindo, se ele estivesse manipulando, se ele estivesse criando uma situação contrária, não. Ele agiu em sinceridade. Eu quero andar na proteção de Deus, eu preciso andar em verdade. Não a minha verdade. Não a verdade que é bom para mim. Não a verdade do outro, mas a verdade de Deus, em sinceridade. É tocante esse trecho porque Deus ele impede aquele homem de pecar. Porque ele está sendo sincero. Eu quero ser guardado por Deus. Eu não quero andar escondido de Deus, me escondendo de Deus. Eu preciso entender que é necessário estar face a face com a verdade. E é impossível você estar face a face com a verdade e não mudar algo em você. Muda algo em você. Muda algo em você. Muda algo em mim. Muda algo na gente. Muda. Porque se você está andando com Deus na verdade, muda em você. Você é diferente. Mas eu era assim. Conforme você vai caminhando com ele, ele vai te mudando. Ele vai te transformando. E você vai parecendo mais. Já viu aqueles filhos? Ontem, eu estava andando na rua com a Kelly. Eu vi um pai e um filho. Eu ia comentar com ela, eu até esqueci de comentar. Um pai e um filho. O filho já devia ter uns 10 anos. Não precisava de exame de DNA. Eles eram idênticos. Só que era uma versão mais nova do pai. Eu pensei assim, nossa, como é parecido, até o jeito de caminhar. Então, conforme você vai caminhando com Deus, os atributos, as qualidades, o caráter dele vai mudando você, vai manifestando em você, vai transformando você, vai deixando você caminhar e falar como ele, agir como ele, parecido com ele. Porque você está caminhando com aquele que está mudando você. Não é uma caminhada qualquer. Ele está indo com você. Ele está te levando, ele está te mudando. Eu tenho certeza. Você não é a mesma pessoa que se converteu. Você não é para a honra e glória do nome dele. Você é uma pessoa melhor. E está caminhando cada dia mais para ser um ser humano melhor. Para ser uma pessoa melhor. Você pode não perceber, mas as pessoas percebem. Como ele está diferente, como ela está diferente, como ele está agindo diferente. Você vai sendo mudado. Você vai sendo transformado. E nós precisamos, através da palavra, ter um encontro com a verdade. E a palavra, o irmão falou da leitura da palavra, a leitura da Bíblia, é maravilhoso, porque você vai lendo a Bíblia, você tem um encontro com a verdade. E a verdade vem moendo a sua verdade. A verdade vem amassando a sua verdade. A verdade vem corrigindo a sua verdade. A verdade vem corrigindo o seu caminho, o seu pensamento, o seu modo de agir. Eu preciso me confrontar com a verdade.
Mas, irmãos, quando você confronta com a verdade, quando eu fiz Senai, o que eu aprendi? Eles me ensinaram assim, ó. Quando você quer saber qual o material mais forte, se você riscar um no outro, o que fica riscado é o mais fraco. Você pegava o ferro, um latão, você pegava o aço, e a gente sabia que o diamante é o mais forte, que ele riscava todos. Quando você é confrontado com a verdade, quem você acha que vai ser riscado? A verdade ou você? A verdade vai te cortar de um jeito que você fala, ô Senhor, obrigado. Então nós precisamos estar em contato com a verdade, riscado com a verdade. Por quê? A verdade vai aparar. Ele fala: todo ramo que dá fruto, corta-se para que dê mais fruto. Quando você está com a verdade, você é cortado, você é podado para que você produza mais fruto, para que você cresça mais. Então, não adianta eu querer riscar com a verdade achando que eu não vou ser riscado, irmão. Não tem como, é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É a verdade, é uma espada. Eu preciso dessa espada porque essa espada me protege. Quando eu estou guardado pela verdade, que é a espada, a palavra de Deus, obedecendo os princípios dos mandamentos de Deus, a espada está ao meu favor. Ela não está contra, está ao meu favor. É como você vê a verdade. Como você vê a palavra de Deus. Se você vê a palavra com, essa palavra com raiva, com ressentimento, alguma coisa, é que você não deixou ela cortar o suficiente. Porque quando ela corta o suficiente, você se rende. Você fala, Senhor, é verdade. O que você fala é o melhor para mim. Vamos lá, encontro com Deus. Natanael, lá no livro de João, no capítulo 1 até o 45, 1 do 45 ao 51, fala claramente isso. Vamos lá, no João 1, 45 até o 51. João 1, 45 ao 51. Diz assim, ó. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Lá para os judeus, a figueira é um local que eles escolhem para estudar a palavra, para meditar na palavra. E Jesus tinha visto Natanael na figueira antes mesmo dele ser chamado por Filipe. O que quer dizer? O Senhor conhece, Ele sabe onde a gente está. Ainda que a gente que pensamos que estamos perdidos, que estamos esquecidos, Ele sabe aonde você está. Ele sabe aonde você se encontra. Você não está perdido, perdida. Ele sabe aonde você está. Ele sabe exatamente. E na hora certa, Ele te chama para ter um encontro com Ele, para a palavra dEle, para ter uma experiência com Ele, para uma atitude. Quando você menos espera, muda a situação. Natanael não esperava, mas ele estava face a face com Deus, face a face com a verdade. E quando ele recebe a palavra, que é a verdade, falando que já tinha visto ele lá, ele se alegrou. O que ele diz? No 49, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Ele reconheceu a grandeza, ele reconheceu Deus, ele glorificou Deus através daquele encontro. E ele recebeu mais ainda, ele falou assim, a partir de agora, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A visão deste homem abriu, porque ele reconheceu a verdade imediata. Quanto mais tempo a gente resiste à verdade, mais demora a nossa cura, mais demora a nossa transformação. Se a gente reconhece rápido, o milagre acontece rápido, a mudança acontece rápido, o caráter é transformado rápido, a situação muda rápido, mas é ouvir a palavra e já ir na direção. Quanto mais rápido a gente obedecer, mais rápido somos transformados. Amém? Vamos ver outro encontro? Em João mesmo.
Esses encontros, Deus é tão tremendo que está tudo no livro de João, tá bem próximo. João 4, do 7 ao 26. Outro encontro. Ó, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber da água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenhas mais sede, e não venha aqui tirá-la. Essa é a parte do confronto. Ele ofertou, se apresentou, ela reconheceu, ela pediu a água. E quando você pede a água, antes da água, você é riscado com a verdade. Antes da água, a verdade te risca. E é o que ele fala aqui, ó. Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela foi riscada com a verdade, ela respondeu a verdade de novo, falou: não tenho marido. Ele mostrou para ela que aquela vida que ela estava vivendo não era a vida de quem ia beber a água. Precisava ter uma mudança, precisava ter uma transformação. E ela reconheceu, ela não escondeu mais. Porque, irmãos, quando você está de frente com a verdade, não tem como correr. Se você está na moita, não tem como correr, você imagina de frente com a verdade, sendo riscado pela verdade, sendo riscado pela palavra de Deus. E aí a palavra nos mostra que depois disso, ela reconhece Deus, ela é tocada, ela é transformada, e ela volta para a sua cidade. Chama as pessoas da sua cidade, ela já começa a evangelizar, porque ela foi tocada, ela foi transformada. Depois ela quer até seguir a Jesus. Falam, fica em testemunho para os seus. E aí as pessoas que vêm até Jesus, que confrontam a verdade, que também são riscados pela verdade, essas pessoas cremos nele, já não pelo que você fala, mas porque nós mesmos temos visto que este é o Filho de Deus. Este é aquele que está cuidando de nós, é aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quando nós reconhecemos isto, há mudança. Você vê para quem estava esquecida, pegando água, não sabia se ia ter um encontro, mas aquele foi o dia que Deus marcou para encontrar ela, para glorificar o nome dele e mostrar que ele está de olho em cada um de nós, que ele está contemplando a minha vida e a sua vida de uma forma maravilhosa. Vamos voltar no encontro de Adão? Adão, quando ele volta, quando o Senhor chama ele, nós paramos no versículo que o Senhor chama ele. Vamos pegar aqui. 3, do 8 ao 20. No 9, nós paramos no 9. Que o Senhor chama ele, né? Ao 10. E ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Ele estava escondido, ele ouve a voz de Deus. Quando ele vai reagir com Deus, ele reagiu à verdade. Você viu o que ele falou? Senhor, eu temi. Ele podia ter dado uma outra desculpa, mas ele falou: Senhor, eu ouvi a sua voz soar, eu temi, porque eu estava nu. Mesmo numa dificuldade, ele fala a verdade aqui. Amém? E ele vai conversando com Deus, aí, ao mesmo tempo que ele fala a verdade, depois ele vai falar que a culpa era do Senhor, porque a mulher que tu me deste. Mas você percebe que quando a pessoa está falando com Deus,
difícil a pessoa mentir para Deus? Não que ele não saiba, porque vai acontecendo algo em nós. Vai cortando a gente. E ele foi falando a verdade. Ainda com dificuldades, ainda tentando resistir, ele foi falando a verdade. E aí depois de confrontar a verdade, depois de você passar pela cruz, irmãos, só passa pela cruz quando você enfrenta a verdade. Quando você confessa os pecados, reconhece a grandeza de Deus, reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, você confessa e renuncia os seus pecados, você recebe a cura, a restauração. Aí você entra em pastos verdejantes. Sem cruz, sem morte, não tem pastos verdejantes. É só fuga da verdade. Fuga da verdade. Quando você enfrenta a verdade na sua vida e reconhece as suas misérias, reconhece o milagre, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus, você está de mãos dadas com o Pai, com aquele que cuida da sua vida, com aquele que zela pela sua vida. Essa ministração toda, ela fala de um salmo, mas eu decidi falar mais no final, porque o que acontece? Quando a gente fala que, vamos falar um salmo, muitas vezes ministramos salmos, mas nós temos que entender o objetivo do salmo. Nós vamos entender o objetivo de estar em Deus. E tudo isso que Deus colocou no meu coração está resumido em um salmo só. Em apenas um salmo nós vamos entender isso. E quando nós confrontamos a verdade que precisamos, nós somos curados. Aí tem umas pessoas que acham assim, mas Deus é amor. Eu posso andar do meu jeitinho. Eu vou te falar. Lá em João, falei que eram 3 passagens em João. João 8, do 7 ao 11. Aí a gente não escapa. Que a gente acha que, mas é amor, é graça, tudo tá bom. Eu vou falar para vocês, ó. João 8, do 7 ao 11. Diz assim, ó. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um após um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Até aí tudo bem, né? Mas ele continua. Ele fala: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ainda na misericórdia, ainda no amor, ainda no perdão, tem uma instrução para esta mulher. Você vai. Segue o seu caminho, segue a sua vida e não peques mais. Não volta no caminho que te trouxe as pedras. Não volta a fazer aquilo que te trouxe em frente aos acusadores. Vai, segue e não peques mais. Quando a gente tem um encontro com a verdade, que precisamos, ela nos confronta. Ela nos mostra que não é a nossa verdade, é a verdade de Deus. A minha verdade, a nossa verdade, que a gente acha que é verdade. Mas eu mereço. Irmãos, nós merecemos a cruz. Alguém quer o que merece? Todo mundo quer a misericórdia. Mas é o meu direito. Seu direito era a cruz. Então a gente já sai do direito. A minha verdade já não funciona. Mas eu sou. Não. Você é pecador, pecadora, igual eu, que ele resgatou. Amém? Por isso que ele passa uma linha, todos iguais. Todos filhos, e um é o pai. Nós não temos direito. Então a nossa verdade tem que se submeter à verdade dele. Que é a verdade dele que nos risca. Lembra? A verdade dele. E a verdade do outro? A verdade do outro não nos compete. A verdade do nosso próximo não nos compete. Tem 2 caminhos para a verdade do outro. O primeiro são as ações dele. Se a gente falar as ações do outro, seremos os fofoqueiros.
todo mundo concorda que é um fofoqueiro, fala o que o outro fez, o outro chegou, o outro foi para lá, fez isso, fez aquilo, é o fofoqueiro. Não agrada a Deus. A segunda é a gente querer saber do outro. Quer um exemplo de querer saber do outro? Essa é muito interessante. Se nós pegarmos no final do livro de João, capítulo 21, Jesus está... É o processo que Pedro é curado de ter negado 3 vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele foi curado. Mas a curiosidade é tremenda. Ele falou, Senhor, e deste, o que será? Perguntando sobre João, e deste, o que será? O que Jesus falou para ele? O que te importa? Se eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa tu? Segue-me tu. Quando eu quero saber do outro, da verdade do outro, a palavra para mim e para você é essa. O que te importas da vida do outro? Segue-me tu. Não nos importa a verdade do outro. O que nos importa é a verdade dele, a palavra dele. E quando eu leio a palavra dele, quando eu me alimento da palavra dele, ela vem me mudando, ela vem me transformando. E a verdade que importa é o que a Bíblia diz, não o que eu penso. O que eu penso não importa mais. Se alguém me perguntar o que eu não sei, eu falo, o que a Bíblia fala sobre isso? O que o Senhor fala sobre isso? Se eu não sei o que a Bíblia fala, eu não vou falar o que eu penso. Porque o que eu penso tem grande chance de estar errado. O que você pensa, o que nós pensamos, se não tiver a base da palavra, provavelmente está errado. Amém? Então, esse encontro com a palavra é o que nos muda. Esse encontro com Deus que transforma. Esse encontro com Deus que nos faz pessoas melhores. Eu falei que essa palavra toda estava num único salmo. Mas antes de ler o salmo, vamos concluir a leitura do Hebreus. Hebreus 4. A gente leu o 12 e o 13. Agora a gente vai ler os demais. Hebreus 4, do 14 ao 16. O que ele fala? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos. Algo que você tem. O que é reter? Guardar. O que é reter? Você ter novamente. Você conferir se está com você. Já viu aquelas... Já aconteceu comigo. Criança, quando ela está com um passe escolar, antigamente era passe escolar, era papelzinho. Quando está com o passe, você põe o passe na mão ou o dinheiro, fica com o dinheiro na mão ali, ó, você olha se o dinheiro está ali. Já aconteceu comigo, olhar o dinheiro está ali, depois quando eu chego no ônibus, o dinheiro não estava mais. Não foi um milagre, foi um descuido. O dinheiro caiu, o passe caiu, aconteceu comigo isso. Eu lembro dessa experiência. Quando eu fui pagar a passagem, cadê o dinheiro? Ele fala, retenhamos firmemente a nossa confissão. Eu só posso reforçar, reafirmar a minha confissão na palavra, dia após dia, reconhecer a grandeza de Deus, dia após dia. E ele fala no 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele reconhece que nós somos carne. Ele reconhece a minha, a sua fraqueza. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que é tempo oportuno? É você ir pagar a passagem, não ter o dinheiro, alguém fala assim, eu tenho aqui. É um tempo oportuno. Não é depois que você desce do ônibus, que você chora, que você vai a pé. Não, é o tempo oportuno de ser ajudado. Então, quanto antes eu reconhecer as minhas fraquezas diante de Deus, mais rápido eu sou ajudado por Ele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos meditar no Salmo? Salmo de número 32. Eu vou ler primeiro o 3 e o 4, depois nós vamos fazer a leitura dele todo. O 3 e o 4 tem segredos ainda. Ele fala o seguinte, ó, Salmo 32, versículo 3 e versículo 4. Vou ler esses dois, nós vamos meditar, depois nós vamos ler todo. Ele fala, quando eu guardei silêncio, olha o que ele fala, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quando eu me escondia,
quando eu estava na moita, quando eu estava no barco, quando eu estava chorando, fugindo, quando eu guardei silêncio de ti, envelhecer os meus ossos. Eu sofri, eu chorei, eu fui quebrantado. Está entendendo? Quando nós escondemos o que precisamos confessar a Deus, nós sofremos, 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 sofremos. Está entendendo? Então não guarde de Deus, que Ele é a principal pessoa que vai te ajudar, que quer te ajudar. Vamos meditar nele do começo? Vamos lá. Salmo 32, versículo 1 diz assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, que já teve encontro com a verdade, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não é engano. Quando eu guardei em silêncio, envelhecer os meus ossos e o meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou um sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até o transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais, ó a palavra do 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos os vós que sois retos de coração. Amém? Essa meditação é sobre o Salmo 32. Mas o Senhor, quando me deu ela, Ele não me deu o Salmo. Eu estava meditando na passagem, na palavra, o Senhor falando na palavra. Quando o Senhor me dá o esclarecimento da palavra, que Ele não dá tudo montado, de assim, ó, é isso que você tem que fazer. Não, vai vir no pedaço, tem que orar, tem que buscar, buscar. E aí o Senhor vai fluindo. E aí o Senhor me deu o Salmo 32. E essa palavra fala do Salmo 32, porque quando você esconde, você sofre. Mas quando você entrega, quando você confia, quando você entra pela cruz, você é curado. Já viu aquelas... Todos sabem o que eu estou falando, a alegria do novo convertido. Daquela leveza. Você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo. Você não tem nada que te atrapalhe. Porque você entregou, você passou pela cruz. Você está sem peso. Nós devemos andar em Deus sem peso. Porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Não devemos estar pesados, pesarosos de situações, de problemas, de angústias. Porque o fardo dele é leve. Nós precisamos passar pela cruz. Ah, irmão, mas eu passei uma vez. Passa todo dia. Quanto mais você passa pela cruz, melhor você fica. Mais curado você é. Restaurado, transformado. Uma pessoa melhor em Deus. Amém? Gostaria de convidar a igreja. Vamos orar. Irmãos, foi até aqui que o Senhor colocou no meu coração. Mas que nós venhamos todos os dias saber que o Pai nos chama. E Ele fala, onde você está? Quando a gente sai da moita, fala a verdade. Quando a gente entrega para Ele o que está afligindo o nosso coração, Ele passa um bálsamo. Ele segura nas nossas mãos. Ele põe anel no nosso dedo, sandálias nos nossos pés. Nos faz caminhar, assim como o filho pródigo. Quando ele voltou e soube pela prática que a casa do pai era uma casa que ele era valorizado, que ele era honrado, que a casa do pai era o local que ele deveria estar, eu tenho certeza que aquele filho mais novo valorizou muito mais a casa do pai do que anteriormente. Então, eu digo, irmãos, quando nós passamos pela cruz, reconhecendo Deus, nós somos poupados de alguns processos,
Nós não passamos por tempestades que poderia ser evitada. Amém? Eu quero que nessa oração você apresente a Deus se tem algo afligindo no seu coração, se tem algo que você ainda não passou na cruz, se tem algo que está pesando na sua vida, para que essa caminhada seja mais leve, que essa caminhada em passos verdejantes seja uma caminhada mais prazerosa, uma caminhada tranquila, e você saiba que o Pai te ama, Ele está do seu lado. Deus, Ele não te acusa, Ele fala: filha, aonde estão os teus acusadores? Alguém te acusou? Não estão aqui? Eu também não te acuso. Deus, Ele não te acusa, irmãos. Ele está te esperando de braços abertos. Ele te ama. Vamos orar, igreja? Pai, na Tua presença, Pai, nós agradecemos por esta palavra. Nós agradecemos, meu Pai, pelo Teu povo, Pai, pelos Teus filhos, Pai. Nós agradecemos por cada pessoa que veio, Pai, nesta manhã, Pai, para adorar o Teu santo nome, para bendizer, para engrandecer o Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa visitar, Pai, a cada coração, a cada um, Pai, desse irmão, dessa irmã, Pai, que está orando a Ti, Pai, e que o Senhor possa, Pai amado, segurar nas mãos deles, Pai, para que eles possam caminhar na Tua presença, meu Pai, de uma forma mais alegre, de uma forma mais tranquila, Pai, e todo o peso de acusação, Pai amado, possa ser retirado através da confissão e renúncia dos pecados. Pai querido, Pai amado, abençoa os Teus filhos, confirma, Pai amado, o milagre na vida dele, na vida dela. Meu Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos, eu abençoo o casamento, a família abençoada, eu profetizo o lar abençoado, a casa abençoada, os filhos abençoados, a libertação chegando nesse lar. Eu profetizo, meu Pai amado, a porta aberta, o emprego, meu Pai amado, para esta pessoa que está buscando. Eu profetizo, meu Pai amado, a resposta que ela está precisando, Pai, a resposta, Pai, que portas vão ser abertas, portas de oportunidades, portas ministeriais, meu Pai, que haja, meu Pai, um milagre, meu Pai, na vida dessa pessoa, que haja, meu Pai amado, uma resposta da parte do Senhor, meu Pai. Na Tua palavra diz, Pai, que o Senhor não desampara os Teus filhos, e aqueles que confiam no Senhor, meu Pai, são como os filhos do leão, Pai, confiantes, que esses irmãos, meu Pai, possam ser confiantes da resposta do Senhor na vida dele, na vida dela. Eu oro, Pai, e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.